de matemática do 8º ano, faremos correção de atividades sobre equações e expressões. Essas atividades estão no livro de matemática do 8º ano do Colégio Adventista, nas páginas 56 e 57. O primeiro que nós resolveremos é o exercício número 17. O que temos no exercício 17? Leiam comigo. Usando a mesma ideia da atividade 7 da página 54, encontre uma expressão para a área das figuras. Então, a figura A é a seguinte, vou desenhar para vocês. Ela tem este formato aqui. As suas dimensões são, este lado mede x, este lado lateral também é x, este lateral é x, e aqui embaixo ele mede 2x, certo? Este eu vou resolver de uma forma diferente das outras maneiras que eu fiz no exercício anterior, só para estimular você a pensar de uma maneira diferente, ou seja, fora da caixinha, tá bom? Olha, se eu tivesse esse pedaço inteiro preenchido, eu teria um quadrado medindo x por 2x, não teria? Se eu tivesse aquele pedaço. Então, olha, eu teria essa figura aqui, com lado medindo 2x e base medindo 2x. A área seria a base vezes a altura, sendo que a base é 2x e a altura também 2x. O que eu teria? A área é igual a 2x vezes 2x. Vamos multiplicar? 2 vezes 2, 4. X vezes x, x ao quadrado. Confere? Só que este pedaço não existe. Este pedaço é um quadradinho que tem dimensões x por x. Qual é a área deste quadradinho que não existe? A base dele é x, a altura é x, a área vai ser base vezes altura, que é x vezes x, que dá x ao quadrado. Por quê? Multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes. Qual será a área total da figura? Vai ser a área do quadrado maior menos a área do quadrado menor. Eu vou chamar esse aqui de maior e vou chamar esse aqui de menor, tá bom? Então, a área total será 4x ao quadrado menos x ao quadrado. Se eu tenho 4 aqui e tiro 1, quanto ficará? Ficará uma área total de 3x ao quadrado. Existiam outras maneiras de resolver a letra A, mas eu quis fazer de uma forma diferente das outras vezes que eu resolvi com vocês, para te estimular a pensar de maneiras diferentes. Sobre a letra A, tem alguma dúvida? Não? Já posso apagar para fazer? Professora, Sim. no enunciado não estava pedindo uma expressão? Sim, 3x ao quadrado pode ser considerado uma expressão, tá bom? Ah, tá, obrigada. Por nada. Dependendo do valor de x, aí você consegue chegar a um resultado para a área, ou seja, uma expressão em que a área está em função de x. Certo? Pode apagar a letra A? Professora, eu achei essa explicação mais fácil do que a outra, para fazer a expressão. É. Mais prática. Nesse exemplo foi mais fácil mesmo. Tem uns que fica mais complicado pensar dessa forma, mas nessa situação ficou bem mais fácil. Vamos para a letra B? Na letra B, nós temos a seguinte figura. Olha, vou desenhar aqui. Ela tem este formato. Quais são as dimensões dela? Este lado aqui mede 2x. Aqui embaixo mede 10. Este lado mede 2x e este lado mede x. Se eu dividir em duas partes, eu vou ter duas figuras. Vou chamar essa de figura A e essa de figura B. Se eu pensar na figura A área vai ser a multiplicação da base vezes a altura, sendo que a base valerá 2x e a altura valerá 2x. Então, a área de A será 2x vezes 2x. Vamos multiplicar? A área de A é igual. 2 vezes 2, 4. X vezes x,
x ao quadrado, porque na multiplicação de potências de mesma base, conserva a base, somos expoentes. Então, esta é a área da parte A. Vamos achar agora a área da parte B, que também será base vezes a altura. O 10 é a base da parte B e o x é a altura da parte B. Portanto, a área de B será 10 vezes x, que é 10x, a área de B. A área total será a área da parte A mais a área da parte B. A área total será 4x ao quadrado mais 10x. Não tem como juntar essas duas partes, esses dois termos, pelo fato de não serem semelhantes. Um tem x ao quadrado e o outro tem x. Então, fica assim mesmo a área da letra B. Entenderam? Alguma pergunta? Não? A letra B eu posso apagar? Professor, Pode falar. por que você não juntou 4x com 10x só porque tem ao quadrado em cima? Exatamente. Para nós somarmos, os termos precisam ser semelhantes. Para ser semelhantes, a parte que tem letra tem que ser idêntica. Elas não são idênticas. Este é x ao quadrado e esse é x elevado a 1. Então, não posso juntar termos com x ao quadrado com x a 1. Eu só posso juntar termos que têm expoentes iguais na parte da letra. Tá bom? Então, quando for tipo x elevado a 1 e x ao quadrado, não pode juntar os dois. Não pode juntar quando for soma ou divisão. Eu posso multiplicar e dividir. Mas quando for soma e subtração, mais e menos eu não posso juntar nem subtrair. Só na divisão e na multiplicação. Sim, mas aí obedecendo as regras de potenciação. Ah, tá. Obrigada, professor. Por nada. Na letra B, tem mais alguma pergunta? Pode apagar? Então vamos fazer a letra C? Na letra C, o desenho é o seguinte, farei aqui para vocês. É este o desenho. Quais são as dimensões deste desenho? Nós temos x aqui, x e x. Nós temos também aqui medindo x mais 1. Este lado é de x mais 1. Esse lado é x mais 1. E esse lado aqui, x mais 1. Olha, eu vou dividir em 5 partes. Olha. Eu vou chamar essa parte A, parte B, parte C, parte D e parte E. Se você observar as partes A, B, C e D, elas são todas iguais. Elas são retângulos com as dimensões x por x mais 1. Concorda comigo? Então, vamos achar a área dessas figuras aqui. A área delas vai ser a área de A, B, C, D. Vão ser 4 figuras iguais, vezes a base, vezes a altura delas. A base é x, a altura é x mais 1. Então, a área de A, B, C e D vai dar ao todo 4 vezes x, que multiplica x mais 1. Certo? A área de ABCD será 4 vezes x, 4x. Então, vai ser 4x que multiplica x mais 1. Então, a área de ABCD será 4 vezes x, 4x ao quadrado. 4x vezes 1, 4x. Não posso juntar, porque um termo é x ao quadrado, o outro é x. Eles não são semelhantes. E esse quadradinho no meio? A área de E é essa figura aqui, olha. Ele tem base x e altura x. É um quadradinho x por x.
A área de E vai ser base vezes altura, sendo que a base e a altura têm a mesma medida, é x. X vezes x. X vezes x é x ao quadrado, porque na multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Qual será a área total da figura? Vai ser a área de ABCD mais a área de E. Juntando ABCD, eu tenho uma área total de 4x ao quadrado mais 4x, mais a área de E, que é x ao quadrado. Aqui eu posso juntar os termos semelhantes. Quem são os termos semelhantes? O 4x ao quadrado com o x ao quadrado. Então, a área total vai ser 4 com 1, 5. 5x ao quadrado mais 4x. Então, essa é a área do desenho da letra C. Entenderam a letra C? Alguma pergunta? Sem perguntas? Já pode apagar a letra C? Então, eu vou apagar para nós fazermos a letra D. Na letra D, a figura é essa aqui, olha. Vou tentar desenhar ela aqui, ela é bem estranha, mas eu vou tentar desenhar para vocês. É mais ou menos assim. Quais são as dimensões dela? Aqui mede 1, este lado todinho mede 2x, este pedaço mede x, aqui em cima é x mais 1, aqui do lado mede 4 e só, tá? São só essas. Não, professora, aqui tem um x embaixo, do lado e em cima daquela lateralzinha x também. Esse aqui, né? Obrigada, Rafa. Olha, nós vamos dividir a figura. Eu escolhi dividir aqui, tá? Se eu divido aqui, eu tenho a figura A, figura B e figura C. Vamos achar a área de A? A área de A calcula pela base vezes a altura. Quem que é a base de A? É 1. Então, a área de A, eu tenho 1 na base, vezes a altura, que é 2x. 1 vezes 2x, 2x. Então, a área de A é igual a 2x, certo? Agora, vamos achar a área de B. A área de B também vai ser a base vezes a altura. Quem que é a base de B? É x? Quem que é a altura? A altura a gente tem que pensar um pouquinho. Olha só. A altura vai ser o 4 menos o x. Porque se eu pego tudo isso aqui, mede 4. Se eu tiro o x do 4, eu tenho esse pedacinho de B. Então, vai ser 4 menos o x. Por quê? Tudo isso mede 4. Se eu tiro o x, sobra o pedacinho B. Então, 4 menos o x dá a altura de B. Então, a área de B é igual a x vezes 4, 4x. X mais vezes menos, menos, né? X vezes x, x ao quadrado. Então, eu tenho aqui como área de B 4x menos x ao quadrado. Não posso fazer essa subtração, porque aqui eu tenho x e aqui eu tenho x ao quadrado. Os termos não são semelhantes. Agora, eu vou calcular a área de C. Vou fazer aqui. A área de C também será a base vezes a altura. A área de C é igual. Quem que é a base de C? X mais 1. Quem que é a altura de C? 4. Então, a área de C é igual a x vezes 4, 4. 1 vezes 4. X vezes 4, 4x, mais 1 vezes 4, que dá 4. Agora que eu já tenho a área de A, de B e de C, eu vou juntar as três para achar a área total. A área total é igual à área de A, mais a área de B, mais a área de C. A área total é igual a área de A, 2x. A área de B, 4x menos x ao quadrado. E a área de C, 4x
mais 4. Agora, nós vamos juntar os termos semelhantes. Tem x ao quadrado? Tem, menos 1x ao quadrado. Então, a área total é igual a menos x ao quadrado. X, eu tenho 2 mais 4, 6. 6 mais 4, 10. Mais 10x e número sem letra eu tenho esse mais 4. Mais 4. Não posso juntar nada aqui porque eles não são termos semelhantes. Então, toda esta expressão é a área da figura da letra D. Sobre a letra D, tem alguma pergunta? Não? Posso apagar para fazermos o exercício 18? Então, vamos lá. Página 57, exercício 18. No exercício 18, nós temos o seguinte. Joaquim está tentando resolver uma equação. O que está errado com os cálculos? Gente, a forma mais fácil de você achar um erro é você resolvendo. Então, vamos resolver? Olha só. A equação é 5x mais 7, que é igual a 4x mais 7. Tudo que tem x a gente traz para o primeiro membro. Então, vai ficar 5x, o 4 muda de lado, menos 4x, que é igual a 7, o 7 muda de lado, menos 7. 5x menos 4x fica 1x. 7 menos 7, 0. O resultado é x igual a 0. Agora, vamos olhar no livro a resolução do Joaquim. Vamos analisar? Na resolução do Joaquim, o que ele fez? Ele apenas subtraiu o 7 de 7, ele não mudou o 4 de lado. Ou seja, ele não juntou os termos semelhantes. Por isso, ele errou na operação, pelo fato dele não ter juntado termos semelhantes. Ele apenas igualou os termos semelhantes, e não é isso. Nós fazemos as operações com os termos semelhantes, por isso ele errou. E o resultado, que é a letra B, o resultado da expressão, da equação seria x igual a 0. Alguma pergunta sobre a 18? Então ele errou porque ele não obedeceu às regras de resolução. Matemática tem regras, se eu não sigo as regras, eu vou calcular errado. Agora o exercício 19. No exercício 19, nós lemos assim. Duas cidades A e B estão afastadas 315 quilômetros uma da outra. Então, aqui tem A e aqui tem B. A distância de uma para a outra é de 315 quilômetros. É isso que está dizendo aí, certo? Um carro deixa A em direção a B a uma velocidade de 50 km por hora. Então, ele vai para cá a 50 km por hora. E ao mesmo tempo, um carro deixa B em direção a A numa velocidade de 55 km por hora. Depois de quanto tempo os carros se encontrarão? Então, vejam. Eu tenho aqui duas cidades, A e B, estão afastadas a 315 quilômetros uma da outra. Um carro deixa A em direção a B a uma velocidade de 50 km por hora. Ao mesmo tempo, um carro deixa B em direção a A, velocidade de 55 km por hora. Depois de quanto tempo os carros se encontrarão? Então, você tem que dividir a distância pela velocidade para dar o tempo. Qual que é a distância? 315. Quem que é a velocidade? É 50 de um mais 55 do outro. Quanto que é 50 mais 55, gente? 105. Então, como eles estão em direções opostas, eu vou juntar a velocidade dos dois para saber o ponto de encontro. Então, eu vou dividir por 105 km, que são as duas velocidades juntas, e dará o tempo.
Quando eu faço 315 dividido por 105, isso dá um tempo de 3 horas. Ou seja, eles se encontrarão depois de 3 horas. E aqui nós terminamos a correção das atividades que nós tínhamos para a aula de hoje. Você ficou em dúvida, né? Que ninguém conseguia fazer os carros lá daqui